gente boa, como vocês estão? Hoje eu trazer pra vocês aqui um livro que, gente, é dark, tá bom? Então segura o cinto aí, porque vai ter a primeira e segunda parte deste livro. Isso mesmo, eu vou fazer a primeira e a segunda parte, porque esse livro ele é extenso, com muitos detalhes, e não chegou ainda na parte, né, do amor desses dois, na hora que ela se entrega. Então, segunda parte. Então, bora pra resenha desse livro Pecador. Gente, tô amando! Não acabei ainda não, por isso vai ter a primeira e a segunda parte. Então, se você ama aquele romance, já fica por aí comigo. E eu sou a Kelly do Leio e não nego. E a autora já nos traz de cara que é um livro dark, que vai ter ali linguagens, um linguajar mais pesado sim, então fica atentos. Mas enquanto ele tirava vidas das pessoas, ela trazia a vida. Ele era um matador de aluguel e ela era filha de um mafioso, chefão da máfia. E o livro já começa tenso, com choros, gritos e tiros, tá? E as mocinhas, duas estão no quarto e ouve passos e fecham a porta, mas não adianta não. Mas a porta mesmo fechada, não deu tempo, eles arrombam a porta, elas olham para a janela, já é tarde demais e você vai lendo e vai ficando aflito e querendo saber que mocinha é aquela. E essas duas mocinhas, a autora solta que uma se chama Kate e elas não sabem por que esses homens estão ali, o que eles querem. E a mocinha ainda sem nome, ela pensa, será que eles vieram por causa dele? Gente, dele quem? E a autora vai deixando a gente curioso, curiosa, pra saber quem que é esse que ela tá falando, porque que aqueles homens estão ali. Inclusive um deles se aproxima da mocinha sem nome, que ela tá olhando pra janela, ele tinha o nariz torto. E além do nariz torto, ele tinha várias cicatrizes, né, na bochecha, e ela pede pra deixar elas duas embora, mas o que tá na porta fala, hoje não. E minha gente, as duas vão ficando nervosas, como sair dali, e a gente vai ficando nervoso, pensando quem que vai salvar essas duas, mas ninguém aparece. E um deles solta, o patrão quer que você viva, sem nome, mas a sua amiga... E aí descobrimos que a mocinha sem nome é a nossa principal. O homem, gente, bate nela, então eles são bem cruéis. Mas aí chega um momento que ela vê que a amiga dela tá quase sendo violada, ela entra em ação. E o homem tá guardando a faca no bolso. Quando ele vai colocar, a gente, ela já pega, já fura ele, já sai correndo, já pega o abajur, dá na cabeça do outro, pega a amiga e sai correndo. Elas descem as escadas correndo, a autora não fala como é que a nossa mocinha chama ainda. E descendo as escadas elas veem duas das irmãs ali mortas, gente. E elas entram em desespero e a gente também. E pra piorar a situação, as duas estão indo embora. A nossa mocinha trupica lá, machuca o pé e fica pra trás e grita, Kate, Kate. A Kate volta, olha pra ela e fala, não posso te ajudar. E ó, vai embora. E nisso os homens se aproximam da nossa mocinha, mas nossa gente, ela apanha, ela fica até zonza na hora. A descrição da autora é maravilhoso, mas a gente sofre. E a Kate fugiu, não fugiu? Mas a gente ouve gritos dela do outro lado e a nossa mocinha ainda sem nome não sabe o que está acontecendo com a amiga dela e a gente ouve tiros também. Mas calma, o negócio é louco mesmo, tá? Mas o boy aparece e a mocinha descreve que sentiu o cheiro dele e o tiro come. E só ali naquele processo todo nós vamos ver que o boy é sangue quente, olho de fogo e com ele não tem papas na língua também não. E com isso a autora se encerra por ali, a gente vai ficando ansioso para saber da história. E ela volta meses atrás, antes daquilo tudo acontecer, e nos apresenta o boy que se chama Alexander. E ele estava no edifício abandonado, estava ali, ó, de olho já na sua presa, assim que ele chama. E ele, gente, não dá ponto sem nó, não. E com isso nós vamos ver que ele foi contratado pela máfia para eliminar duas pessoas, porque quem trai a máfia não tem perdão. E ele vê os caras lá com medo lá de cima, olhando para um lado, olhando para o outro, ele falou, meu amor. E
E depois desse trabalho que ele se chama aí de missão, ele vai para uma boate e quando ele entra, todo mundo olha pra ele. Ele teme, né? Na verdade, todo mundo teme ele, morre de medo e sabe muito bem que quando ele chega, alguma coisa vai acontecer. Mas também ele mesmo se descreve, ele se acha, vocês vão ver. Ele era enorme, gente, não só de altura, mas era forte, lutava artes marciais, fazia academia e também treinou como melhor atirador dos Estados Unidos. E tem também ali um mistério de por que ele foi contra o seu mestre, aquela pessoa que o treinou. Ainda não sabemos, mas ele vai de encontro ali à sala do tal de Rodolfo e quando ele entra, tinha uma mulher no colo do homem aí. O Alexander já acha um nojo aquilo. E esse tal de Rodolfo vai ali enfrentar o Alexander, que vai mostrar que ele veio para jogo e vai pegar o homem pelo colarinho, vai jogar o homem na parede. Gente, eu fiquei assim. E o Rodolfo xinga ele, nós vamos saber ali os pensamentos do Alexander que esse tal de Rodolfo não é confiável não. E ele sai, gente, como se nada tivesse acontecido. O homem sangue no olho. E o nosso boy vai parar lá no quarto que ele fala que é dele e ele pede um serviço de quarto. Nó! O que acontece naquele quarto, como ele pega as mulheres, gente, que loucura! E com isso vamos acompanhando a rotina desse boy, gente, sangue nos olhos. E ele vai ser contratado por tal de Gregory, ele vai ter que comparecer a uma festa pra fazer o quê? Pegar alguém, né? Uma presa. E a filha desse tal de Gregory nessa festa começa a dar em cima do boy e o boy aproveita, quer pegar ela também, ao mesmo tempo tá de olho no homem que ele precisa eliminar. Então nós vamos ver o que ele vai fazer com ela. E o que o boy faz com essa mocinha. Ela fica no veneno, no ódio com ele trata ela mal, porque a gente vai ver que ele é um safado. Vai lembrar que ele é um pecador, então ele não tá nem aí, ele usa palavras chulas mesmo, lá na hora usa umas palavrinhas que as mulheres adoram, mas depois elas descobrem que ele não quer nada com a dureza. Mas eu não vi a hora da nossa mocinha, olha pra você ver, gente, o pecador com uma freira entrar na vida dele e colocar ele no eixo. E um belo dia, né, o nosso boy estava lá naquela boate lá com esse tal de Rodolfo. Rodolfo chega nervoso, falando que tinha um traidor na máfia e que precisava dele para eliminar esse tal de Robert Luke. E esse Robert Luke é quem? Pai da mocinha, que nós vamos saber agora o nome dela, que é Angelina Luke. E por eles não acharem esse traidor que é o pai dela, tem que ir atrás da bichinha para pagar os pecados do pai. Então o Rodolfo entrega para ele ali um envelope com tudo dela, né? Com onde ela mora, o que acontece com ela, deixou de acontecer com ela, pro boy fazer o quê? Eliminá-la. Mas eu confesso pra vocês que eu falei, nossa, o que ele vai arrumar com a mocinha? Porque ele chega, gente, chegando, a gente vai ver a trajetória dele, lendo, que ele não espera nem a pessoa gritar. E nisso o boy vê a foto dela, já fica ali encantado, né, com a beleza dela. Vai pra casa dele, nós vamos descobrir que ele mora no esconderijo do esconderijo em Manhattan. E o nosso boy, nosso malvado favorito, ele vai encontrar uma criança, um adolescente ali brigando por comida. E naquele momento o adolescente, gente, a cena é bem triste. Ele se identifica, porque ele já passou fome também. E ele não sabe se mata ou se salva esse adolescente. Mas ele salva e leva ele para casa da Alissa. E essa Alissa, eu ainda não sei o que ela significa pra ele, porque ele já chega lá com um bolo de dinheiro e fala pra comprar pro menino, pra comprar comida pro menino, pra cuidar do menino e não perguntar o que é. Então essa Alissa, coitada, ela só ajuda. E depois de deixar o adolescente com essa Alissa, ele resolve fazer o quê? Ir atrás da mocinha e resolver esse caso de uma vez, porque ele recebe por isso. Gente, quando ele chega na frente do negócio, ele chega na frente do convento e ele olha e fala, que merda que é essa? Aí eu falei, é agora que você vai pagar todos os seus pecados. Mas antes dele ter a redenção dele,
A nossa mocinha Angelina estava sendo preparada para ser freira. Gente, é muito engraçado, porque até os seus pensamentos impuros ela pede perdão. E nisso nós vamos ver o dia a dia dela no convento, a nossa noviça com a sua amiga Kate. Elas estão lá de boa e de repente a mocinha começa a sentir que alguém tá olhando pra ela, vigiando ela, a gente vai ficando... E nós vamos ver a amiga dela, a Kate, questionando por que será que a gente não casou, né? Já pensou em se casar com um homem, ser amada por um homem? Ela pega e conta uma historinha lá de uma freira que amou um homem lá dentro. Aí a Kate comenta com ela que conseguiu ler um romance escondido das freiras e ficou, ó. E o livro de romance, a Angelina fica curiosa pra saber o que tem ali dentro. Mas antes disso, a autora vai mostrar que ela tá rezando e reza muito pra sua própria proteção. E minha filha vai ser protegida mesmo, viu? E ela estava ali lendo perto de um rio, muito bonita a descrição onde ela estava. Ela estava até lendo 1 Coríntios 13, que fala do amor, que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E esse versículo encaixou perfeitamente, porque esse casal vai ter que tudo crer, tudo esperar, suportar. E ela fica ali lendo e percebendo que alguém está se aproximando dela. Mas ela toma um susto, era sua amiga Kate. Mas antes da Kate aparecer, ela sente um cheiro, né? Ela fala, que cheiro que é esse? E naquela mesma noite, a Angelina, ela fica muito assim, querendo saber o que tem naquele livro. Pega uma vela e vai pra biblioteca. Gente, à noite, eu falei, esse homem vai pegar ela agora. Dito e feito, sabe por que ela tava lá lendo? Começa a chover, a luz cai, a janela tá aberta. Eu falei, cacete, fecha a janela aí. E ela vai fechar a janela, ela vê um homem forte olhando pra ela fixamente. Gente, ele estava todo molhado, olhando pra ela. Ele vai, consegue entrar lá dentro, pega ela pela boca, manda ela fica quietinha. E dali, meu povo, ele já sai arrastando ela. Ela começa a se debater, mas ela não consegue, porque ele é muito forte. A descrição dele tem cabelos, ele é um rústico assim, gente, cabelo grande, que anda com cabelo amarrado. E ela começa a gritar, você entendeu? E ele fala, para com isso. E ele tenta abrir a porta do carro e ela fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele amarra as mãos dela, mostra pra ela a arma, ela fica em desespero. E ele fica meio sentido quando ela pergunta o que está acontecendo. Tem momentos que ela até fala, o que eu fiz? Aí ele fala, você não fez nada, mas seu pai fez. Aí ele fica, gente, mas que cacete de menina que é filha de mafioso num convento. Ele também não entende. Ele até se questiona, será que ela não sabe que o pai dela é o que é? Pois é, ela tava lá dentro do carro dele, toda molhada também, ela começa a falar o Salmo 91. Esse salmo é um salmo muito forte, é um salmo onde você tá no maior problema da sua vida, você lembra dele, minha filha, você lembra desse salmo, porque esse salmo, ele te dá uma esperança. E ela falava o salmo. Mas aí, enquanto ela tava lá falando o Salmo 91, ele pega e faz o quê? Melhor você parar com essa ladainha agora, Angelina! E ela, como é que ele sabe meu nome? Meu Deus, e ela não para de falar o salmo. E ele solta um palavrão, manda ela ficar quieta, ela pega e fica, e ele deixa ela com quem? Com a tal da Alissa, onde o John, o menino adolescente, estava sendo cuidado. E ele deixa ela lá e fala a mesma coisa. Ele deixa ela lá com a Alissa fala, quem que é essa menina? Ele não fala, não pergunta, eu só quero que você cuide dela. Mais uma vez a Alissa só cuida das pessoas. E ele também avisa a Angelina, olha aqui, menina, que chama ela de menina, se você fugir, lascou pra você, tá ouvindo? Porque tem atirador lá fora, se você pisar, eles vão atirar, você tá ouvindo? E ele zoando a Angelina, assim, ele acaba falando com ela, você não sabe quem seu pai é, não, menina? Deixa eu te falar uma coisa, tava onde? Ele te enfiou no convento pra você rezar pra alma dele condenada? Ô, gente. Mas aí a Angelina fica lá, né? Ela começa a gostar da Alissa, a Alissa cuida dela, ela descobre, né, que o John foi salvo pelo boy, ela não acredita, é a mesma pessoa? Não é possível. E a Angelina, coitada, não sabe nem o que aconteceu, o que tava pegando,
Mas ela não vai ter medo dele não, ela vai desafiar ele e ele vai ficar no veneno com ela, porque ninguém faz isso com ele, não. Então vai ter parte da história bem tensa, bem complicada e triste, cenas fortes, mas esses dois conversando, mas aí vai ter momentos muito engraçados. E vai ter o momento do primeiro beijo dos dois, porque ela vai estar com muito frio, ele vai falar, tá com frio, pequena? Porque ele é debochado, mas ela vai trocar de roupa, ele vai até o quarto dela, onde ela está. No quarto ele começa a fazer perguntas pra ela, inclusive, já foi beijada, menina? Aí ela, não te interessa, ele, se não me responder, eu vou ver na prática. E naquele momento, gente, ele beija ela, pega ela pelo pescoço, beija. Beija e depois ele ainda tem um sorriso cínico, né? Porque ele vê que ele foi o primeiro beijo dela, ela fica, ai gente, ela fica no veneno com ele, e ele sai do quarto rindo dela. E pera lá, tá? Porque quando ele beija ela, ela acaba se entregando ele também. E ele percebe que ela sente algo também. Tá acontecendo alguma coisa. Mas a bichinha, a Angelina, vai se sentir mal. Porque ela vai dizer que ela se entregou à tentação carnal. E mais adiante a gente vai ficar sabendo porque o boy, né, nosso Alexander, vai deixar ela viva. Afinal, ele não aguentava mais esse tal de Rodolfo e poderia fazer ali um esquema com o pai da mocinha. E vamos saber também que o Rodolfo e o nosso Alexander, eles eram meio que irmãos, porque o pai de Rodolfo criou o nosso boy e tirou ele aí de uma vida difícil, mas vamos ver que ele não gostava muito daquilo, era o que ele tinha para viver. E Rodolfo não podia saber que a noviça que ele pediu para eliminar estava viva. E vamos ter uma cena que vamos saber como que o Alexander, ele é mau, gente. Ele tem esse lado malvado. Ele vai até o esconderijo do pai da mocinha e vai descobrir que ele está atrás dele com a filha. E como que o pai dela descobriu? Ele, o boy, vai falar, tem traidor aqui. Então ele vai ter que ir lá pegar a mocinha com alguns seguranças traidores e tirar ela de lá e levar ela pra onde? Pra casa dele. E me diga, gostaram da resenha? Se gostou, já fica por aí comigo. Calma que a segunda parte vai sair, tá? Até quinta-feira eu garanto pra vocês. Se eu conseguir antes, eu solto, tá bom? Mas então é isso, leia esse livro pelo Kindle Ilimitado. Pode ler pelo celular, não precisa do Kindle não. Outra coisa, a segunda parte vai sair. Fica aí comigo, tá bom? Ou até o próximo romance.